Em outubro de 2019, eu estava em Santiago, no Chile, para umas conferências, por acaso, né? E aí eu lembro que tinha um pessoal pulando as catracas de metrô. Eu perguntei para um amigo meu o que é que estava acontecendo. Ele é professor na Universidade do Chile. E ele disse, não, é um protesto por conta de aumento de passagem. E aí eu, como brasileiro, né, não tinha como não lembrar do que tinha acontecido em julho de 2013, que deu no que a gente já sabe, sendo que no Chile a história foi completamente diferente. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, logo depois, né, daquele dia, as ruas pegaram fogo, né, tem todas aquelas imagens impressionantes que a gente viu em Santiago, e a consequência de tudo aquilo foi uma convocação, né, a convocatória de uma Assembleia Constituinte que destituiu a Constituição que estava em vigor ainda desde a época do Pinochet, então realmente um marco histórico, e recentemente a gente vê a eleição, então, de um líder estudantil de esquerda que estava, então, coordenando, né, boa parte desses protestos e que acaba de ser eleito o novo presidente do Chile. O que é que, então, existe de diferente se a gente lembrar do que aconteceu no Brasil depois de julho de 2013? E aí eu queria destacar algumas características disso que eu percebo como diferença no contexto, né, da sociedade, do que aconteceu dentro do contexto chileno e do contexto brasileiro. Destacando aqui, então, 4 características. Primeiro, a gente percebe que há uma percepção de estratégia política, né? Então, a forma com que o Chile lidou com o aumento de uma passagem, que também era algo significativo, né, passa a ser uma estratégia muito mais difusa, né, ainda que não se tenha uma total centralização, mas do ponto de vista político, houve uma organização ainda que difusa, mas que tinha uma pauta clara depois na própria ideia da Constituinte, e de como, a partir da Constituinte, se poderia, então, chegar democraticamente, né, ao poder através das eleições. Isso foi uma forma de articulação política muito mais horizontal, né, ainda que passasse por uma estratégia de verticalização, mas participativa dentro de um projeto popular, colaborativo e que teve como consequência agora a chegada ao poder, né? Uma outra característica que eu acho muito interessante, então, é também em relação à percepção da memória, né? Eu lembro que justamente nesse dia que eu vi esse pessoal pulando as catracas de metrô, eu tinha acabado de voltar do Museu da Memória em Santiago, que é um museu dedicado, muito interessante, dedicado à ditadura, né? Tem murais assim com os nomes, né, das vítimas, do que é que aconteceu desde o golpe, desde a tomada, então, do palácio onde estava Allende, né, até então propriamente a tomada de poder por Pinochet, e se vivencia, até de um ponto de vista estético, tudo aquilo, de uma maneira muito intensa, muito interessante, né? Você chegar desde o bombardeamento na La Moneda, você vê os áudios, então, das últimas conversações de Allende, né? Então há uma forma de rememoração, de viver aquele passado, de elaboração daquele passado, que é algo que nós não tivemos ainda no Brasil, né? Então, a urgência de se resgatar o que é, né, um passado, mesmo que você tivesse um candidato que trouxesse aquela herança do período de Pinochet, havia uma resistência não mais como o que a gente viu no Brasil, como uma exaltação, uma negação até, né, da ditadura. Ainda que essa narrativa quisesse voltar no Chile, a forma como há uma elaboração até imagética, estética, né, desse passado, eu diria até afetiva, enquanto elaboração dos próprios sentimentos, né, do que se traz à memória e do que se vivencia, né, imageticamente, a gente não vê isso no Brasil. Então esse seria um outro elemento. Um terceiro elemento talvez o mais claro até, mais óbvio, é o da conjuntura política. A gente não pode esquecer que, no contexto de 2013, quem era presidente era Dilma, né? E até ela depois foi à TV prometendo, então, acatar muitas das reivindicações e tudo. Mas a forma com que aqueles protestos que nascem de maneira legítimas, né, enquanto reivindicação
que passasse por uma melhoria de transporte público, ou seja, que tem uma bandeira muito clara, né, de contra o aumento de passagem, aquilo passa a ser, então, cooptado, né, por uma narrativa anti, então, o governo vigente, então o governo do PT, o governo Dilma. E a forma como a direita soube se valer, né, disso foi muito estratégico, isso a gente viu, então, enfim, deu no que deu. Tem uma coisa interessante nisso que o Chile, e até tem um debate muito interessante sobre até o Barrington Moore Jr., que é um filósofo que se questiona isso, né? O que é que faz com que em alguns contextos as pessoas simplesmente acatem uma forma de injustiça, enquanto em outros, diante dessa forma de injustiça, haja uma motivação moral para se rebelar, para se revoltar diante dessas formas de injustiça. Há um fator motivacional que não é subjetivo, né, mas é coletivo, é compartilhado de grupo, que muitas vezes escapa quando a gente tenta fazer uma análise propriamente empírica, né, do debate. É interessante porque se a gente observa, né, muito dos protestos e de momentos disruptivos, né, como no caso do Chile e no caso do Brasil, não significa exatamente que a gente está no fundo do poço, digamos assim, né? Ou seja, a forma, né, na verdade, de reivindicação que a gente vê ali em 2013 a partir de um certo aumento de uma autoconfiança de determinados setores, de movimentos, que passam a ver aí uma expectativa de melhora, né? O Chile tem o maior IDH da América Latina e do Caribe, né? O índice de Gini, que seria uma forma de pensar também a própria, o que mede ali a desigualdade, né? Também é um dos menores da América Latina, mas é um pouco menor do que o do Brasil e do México, por exemplo, né? É um pouco pior do que o da Argentina, enfim, mas está dentro da média do que é a América Latina. Ou seja, não é que há uma espécie de abismo, né, a partir daí em que as pessoas não veem sequer um horizonte de melhora. Ter esse horizonte, essa expectativa, é importante para que se possa ter um fator motivacional de articulação das lutas, das reivindicações. O Chile de 2019, né, e o Brasil de 2013 traziam esse horizonte diante de uma dificuldade, por exemplo, em relação à saúde, à educação, há uma dívida enorme, né, assim, para muito dos gastos, por exemplo, na sociedade chilena. Há, evidentemente, uma desigualdade, que isso passa a ser um tipo de discurso de reivindicação, porque há expectativa de melhora. É evidente que se a gente pensar, o Brasil agora de Bolsonaro 2021 é muito pior do que aquele Brasil de 2013. Mas não há esse horizonte de expectativa. Por isso que há um bloqueio até para uma tentativa, né, por exemplo, de sair às ruas ou de reivindicar. Enfim, teria muito mais motivos, evidentemente, das pessoas estarem tomando as ruas hoje do que em 2013. Mas o horizonte, então, de atender aquela demanda, né, esse horizonte de expectativas, eles passam a ser muito diferente. Então, a conjuntura política é muito distinta, né, entre aquele contexto do Chile e do Brasil, porque dentro do Brasil, ainda que houvesse essa semelhança diante das expectativas, a gente estava vivendo um governo, então, ali de esquerda, enfim, né, centro-esquerda, enquanto no Chile era a presença, então, de um governo de direita permitiu uma forma de reação muito mais à esquerda. E um último elemento para fechar é o que a gente poderia chamar de um elemento de contingência, né? É muito interessante porque se a gente pensar na Primavera Árabe, o fato de um dos manifestantes ter tocado fogo e aquilo ter catalisado uma forma de reivindicação, né, que passa a ser muito mais plural, né, e democrática, às vezes é algum fator ali, né, que escapa a uma análise empírica de dizer assim, uma estratégia política, temos aqui uma fórmula pronta, né? Esse elemento de contingência, até Maquiavel chamava isso do elemento da fortuna, né, ou seja, da sorte
que muitas vezes escapa a uma estratégia política, uma forma de virtude, de pensar como se deve agir em determinado momento. Então, esse elemento de contingência, se a gente quiser comparar movimentos revolucionários ao longo da história, eu diria que esse elemento de que não é, ou seja, que escapa a uma análise necessitarista, né, teleológica ou lógica de dizer se articular desse modo se chega a um determinado fim. Isso é algo que escapa até a qualquer tentativa de análise, né, teórica, ou mesmo de articulação prática de estratégia política. Então, o fato do Chile ter chegado a uma constituinte e ter chegado à eleição de um líder estudantil de esquerda passa a ser algo que poderia, talvez por elementos contingentes também, a história ter sido bem diferente, né? Então, um pouco isso para a gente refletir sobre essas mudanças, até mesmo para a gente pensar o que é que pode ser o Brasil de 2022, né? O que é que podemos aprender com essas lições da história. É isso, gente.